Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Chegamos aqui para hoje falarmos sobre o quê? Para que nós possamos falar sobre morfologia a partir de uma perspectiva de processos de formação de palavras. Então, olha só, processos de formação de palavras. Vamos trabalhar aqui hoje com a ideia muito feliz, muito contente, né? Vamos falar aqui, participar da ideia muito feliz, muito contente, de como é que se formam as palavras em língua portuguesa, ok? Então, o que acontece? A gente vai trabalhar com a ideia como é que se dá essa formação, o que acontece, o que é morfologia. Para a gente começar isso tudo, como vocês bem sabem, como vocês já estão bastante acostumados comigo, a gente vai trabalhar com lógica, tá? A gente trabalha com o processo de lógica. O que significa dizer que a gente trabalha com um processo de lógica? Em língua portuguesa, a gente compreende que as coisas acontecem por uma motivação e uma construção extremamente lógica. O que isso significa? Significa dizer exatamente que a gente tem o seguinte: a gente tem construções, essas construções vão se dando não de maneira aleatória, elas têm uma explicação, elas têm uma continuidade lógica. Perfeito. Quando eu penso nessa continuidade lógica, eu começo a imaginar o seguinte: a gente saiu daquela nossa primeira aula, a gente saiu daquele nosso primeiro momento together, a gente saiu daquele nosso primeiro momento junto, partindo para o quê? A gente partiu para a ideia de trabalharmos ali com uma noção em específico, que era a noção do começo de tudo. Toda língua existe a partir da sua fala. Toda língua existe a partir da sua realização de fala, certo? E aí o que acontece? Partindo desse pressuposto, a gente começa com a fonética. Da fonética é que eu consigo fazer outras coisas. Por quê? Somente a partir da fonética, e isso inclusive me tira do sério quando eu vejo uma supervalorização da escrita, mas é a partir da fonética que a gente vai fazer o quê? A partir desse processo fonético, eu faço a construção da representação em letras, e tendo feito essa representação em letras, eu consigo necessariamente funcionar como processo de formação de palavras. E aí a gente hoje vai olhar para o quê? A gente vai olhar hoje para a ideia do seguinte. Olharemos agora para a ideia do seguinte. Eu olho para o processo que se forma, né, em que se formam as palavras são formadas a partir de processos, e aí, posteriormente, eu olho para essas palavras sendo encaixadas dentro da segunda parte da morfologia. Qual é a segunda parte da morfologia? É a ideia do seguinte: eu formei palavras? Formei palavras. Se eu formo palavras, o que eu faço? Eu preciso colocar essas palavras em determinadas classes. E é exatamente essa ideia que a gente tem por aqui. A gente coloca essas palavras em determinadas classes a partir da sua significação, tanto semântica, quanto morfológica, quanto sintática. Mas isso é assunto para a próxima aula. Hoje, a gente segue a vida aqui, segue feliz e contente, primeiro formando as palavras, certo? Formo essas palavras se dividem. E aí, para a gente trabalhar com a ideia de formar palavras, eu preciso que vocês guardem algumas informações na cabeça de vocês. Que informações são essas? A gente vai pensar o seguinte, olha só. A gente vai começar com a ideia de que nossa relação é uma relação que se dá por meio de morfemas. Não é muito difícil da gente pensar, mas a gente vai pensar o seguinte, ó. Começo analisando qual é a estrutura das palavras, como é que se formam palavras, e eu chego a uma ideia importantíssima, ó. Morfologia, morfema, que significa parte. O que é um morfema? Um morfema nada mais é do que a menor parte de uma palavra com significado. De uma palavra com significado. Então, todas as vezes que eu coloco um morfema dentro de uma palavra, todas as vezes que eu coloco aí dentro, né, assim, que eu coloco um morfema dentro de uma palavra, que eu construo uma palavra a partir de morfemas, eu estou construindo significados.
Quer ver como é que isso funciona? Vou dar um exemplinho simples para vocês aqui, para a gente começar. Quando eu digo simples, é porque é um exemplo de começo. Vamos imaginar que eu pegue com vocês aqui e faça o seguinte, ó. Eu tenho a ideia de invencibilidade. Então, ó, invencibilidade. Eu percebo basicamente o seguinte, todo o meu significado principal vem desse vencível, aqui não se preocupem que depois eu vou ensinar bonitinho para vocês como é que a gente faz, em que eu vou encontrar, neste caso aqui, uma mescla, né? Eu tenho aqui, na verdade até aqui, ó, eu vou ter a ideia do meu radical, ok? E aí aqui eu tenho dois, né? Esse IBIL aqui e esse idade, eu vou deixar esse IBIL de lado, porque na verdade ele não importa tanto pra gente. Eu percebo que eu adicionei um elemento antes e adicionei um elemento depois, que são os meus dois elementos que eu tanto quero. Eu vou dizer para vocês o seguinte, ó. Partindo do pressuposto de que morfema é a menor parte da palavra com significado, aqui eu tenho morfema, aqui eu tenho morfema e aqui eu tenho morfema. Isso para mostrar para vocês que é a partir dessas partes menores que eu vou funcionar e eu vou construir vocábulos. Então, um morfema é a menor parte da palavra que tenha o quê? Significado. Isso é importante a gente colocar na nossa cabeça. Para aí a gente poder partir para o quê? Só aí é que eu vou poder trabalhar com vocês a noção, e só aí eu vou poder trabalhar com vocês a ideia base do que a gente quer aqui, que é exatamente esses processos, né? Como é que se formam as palavras? Quais são as partes das palavras? Partindo desse pressuposto, eu vou imaginar o seguinte, nesse caso aqui, eu tenho significado, Wagner? Tenho. Significado aqui, ó, de negação, no sentido de invencibilidade, aquele que não pode ser vencido, e idade traz um valor de um substantivo, né? Traz a construção de um substantivo para mim. Então, eu percebo que eu tenho o quê? Morfemas que sempre vão ser utilizados para construir significado. Por isso que a gente diz que é a menor parte de uma palavra que apresenta significado. Perfeito? Deu para entender? Tranquilo. Então a gente começa com isso. Eu formo palavras usando morfemas. Nem que seja um só morfema, que é o radical. Mas eu formo palavras usando morfemas. Tudo bem? Deu para entender? Aí eu vou separar esses morfemas em dois tipos. O morfema lexical, que é a mesminha coisa, como a gente costuma dizer por aí, de um radical. Aí, ó, mó radical, né, cara? É a mesminha coisa de um radical. Ok? Então, eu entendo, eu compreendo que nós temos o quê? Neste caso aqui, um radical como sendo a mesma coisa de morfema lexical. Wagner, então você pode afirmar para mim que morfema lexical e radical são a mesma coisa? Sim. Eu afirmo para você que morfema lexical ou lexema, dependendo de quando você for trabalhar aí, é a mesma coisa de radical, porque é ele que traz o significado básico daquela palavra. Só que a gente entende que eu tenho outros tipos de morfema. Que outros tipos de morfemas são esses? São os morfemas derivacionais ou morfema derivacional. O que seria um morfema derivacional? É exatamente aquele que vai formar novas palavras. É por meio dessa ideia aqui, ó, que a gente vai ter a noção de derivação. A gente trabalha com a ideia de que inserem-se, olha só que coisa mais linda, inserem-se para que tenhamos, então veja só, insere-se para que tenhamos formação, ou melhor dizendo, derivação de palavras. Para que tenhamos formação por derivação de palavras, certo? Então, ó, derivação de palavras. Perfeito, Wagner. Então, sempre que eu insiro, olha só que coisa boa, sempre que eu insiro uma palavra, então, ó, sempre que eu insiro um morfema derivacional em uma palavra,
eu estou criando uma nova palavra? Sim. Se eu peguei um prefixo e coloquei em uma palavra, se eu peguei um sufixo e coloquei em uma palavra, eu digo para vocês que eu formo uma nova palavra. Certo? Necessariamente. Não há opção disso não acontecer. E aí a gente vai entender exatamente a ideia do seguinte. Nesse nosso caso em específico, a gente vai compreender a noção de que esses morfemas derivacionais são a mesma coisa que nós chamamos de afixos. O afixo nada mais é do que um elemento, certo? Então, ó, o afixo nada mais é do que um elemento que, adicionado a um radical, forma uma nova palavra. Beleza. O prefixo, ele traz informações que são muito importantes. Ele vai trazer informações, olha só, ele vai buscar informações semânticas, enquanto o nosso sufixo vai trazer principalmente informações morfológicas. Isso é bem interessante da gente pensar, tá? Então, ele vai trazer informações morfológicas. E aí a gente vai pensar o seguinte, o prefixo é o elemento que vai se inserir antes do determinado elemento, né, antes do radical. Então, ó, antes. Para isso você vai gravar a ideia de quê? Wagner, que ideia que eu vou gravar aqui agora, Wagner? Pelo amor de Deus, me ajuda aqui, porque eu sempre me confundo. Você vai trabalhar com a ideia do seguinte, neste caso em específico, você vai ter a palavra pré, ou seja, pré-fixo. Vem antes de alguma coisa que é fixa. Quem é o fixo aí nesse caso? O fixo é exatamente aquele elemento que é o elemento bonito, né? Que é o radical. Sufixo é aquele que vem depois do radical. Se são só dois, um vem antes, o outro vem depois, em português a gente só tem esses dois, tá, gente? A gente não tem circunfixos, como acontece em algumas outras línguas. A gente vai entender que, se eu garanto que um vem antes, o outro vem depois, se eu garantir que o prefixo vem antes, eu sei que o sufixo veio depois. Então, nossa vida seguiu super feliz, super contente, e a gente conseguiu seguir nossa vida também. Tudo bem? Deu para entender? Então, morfemas importantes até agora. A gente falou de morfema lexical, que é a mesma coisa de radical. Aí, mó radical. A gente falou sobre morfema derivacional, que é prefixo e sufixo. Beleza. Aí a gente segue nossa vida pensando o seguinte. Olha esse exemplo aqui, que coisa mais linda, mas coisa mais cheia de graça. Ó. A gente tem uma construção em que de vermelho eu tenho radical, que é a mesma coisa de quê? De morfema lexical. Aí você deve estar se perguntando, Wagner, peraí, Wagner, me ajuda, cara, me ajuda, porque eu queria muito saber como é que eu vou descobrir qual é o morfema que a gente vai ter. Como é que a gente vai ter? Como é que eu sei dizer para vocês qual é, né? Como é que eu consigo, Wagner, pensar numa relação de determinar quem é o radical? Como é que eu consigo determinar quem é o radical? Aí a gente vai pensar o seguinte, olha só. A gente pega palavras que são cognatas, ou seja, palavras que apresentam a mesma origem, certo? Palavras que apresentam a mesma origem. E, tendo apresentado essa origem, o que eu trabalho? Eu trabalho com a ideia de apresentei a mesma origem, então se eu apresento a mesma origem, eu tenho o mesmo radical. É isso que vai fazer com que eu tenha palavras. Ah, Wagner, eu acho que eu consegui entender isso aqui agora, hein? Palavras que tenham o mesmo radical. Quando você trabalha com essas desinências, na verdade não, né? Quando você trabalha com essas palavras de mesma origem, fica fácil. Quer ver o que eu vou fazer com vocês aqui, ó? Pega comigo. Você vai imaginar a palavra livro. Você vai imaginar a palavra livraria. Opa! Você vai imaginar a palavra livreiro. Exatamente aquela palavra que está ali, ó. Livreiro. Você vai imaginar a palavra livrinho. Você vai imaginar uma coisa que eu vi acontecer na minha escola. Uma livrada. Uma vez uma menina deu com um livro na cabeça do outro. O que acontece aqui? Olha só.
esse elemento, eu quero analisar livreiro, certo? Então, o que eu faço? Eu empilho palavras que apresentam a mesma origem. E eu vou olhar e vou perceber o seguinte, vê se você concorda comigo aí, ó. Eu vou olhar e vou perceber o seguinte, aqui, ó, Purucutuca junto comigo, o que eu tenho? Todos esses elementos se repetem. Todos esses elementos se repetem, significa dizer, então, que é esse elemento que está trazendo a significação de que eu estou diante de um elemento. Que elemento é esse? Que eu estou diante de um elemento que é um livro, que é um objeto em que você vai publicar alguma coisa, trazer alguma ideia, certo? Aí a gente vai pensar o seguinte, esse livro é o nosso radical. Se eu tiro o radical, o que sobra não pode ser radical, porque eu já tirei o radical. Então eu vou pensar o seguinte, já já a gente vai ter um momento para falar especificamente sobre isso, tá? Aqui nesse O eu tenho um outro elemento, deixa eu trocar essa corzinha aqui. Nesse O eu vou ter um outro elemento, que é um elemento que eu vou diferenciar para vocês daqui a pouquinho. Eu vou ter uma vogal temática, enquanto em todos esses outros elementos aqui, o que eu vou ter? Afixos, ou seja, eu vou ter sufixos, que é a mesma coisa que eu tenho lá de quê? Morfema derivacional. Perfeito. Ah, Wagner, acho que eu entendi isso aqui. Aí a gente vai entender o seguinte, ó, aqui saiu com um errinho, seria prefixo, certo? A gente vai entender o seguinte, pensei, então, que agora eu sei qual é o radical. Se eu sei qual é o radical, fica fácil de eu separar qual é o afixo que eu acrescentei. Aqui eu acrescentei eiro, e aqui eu acrescentei super. Porque homem é a palavra a qual, e aí olha só como a gente é ajudado, né? Olha só o que a gente tem aqui. Temos uma relaçãozinha ali de ter um hífen. Inclusive, isso não mudou, tá, gente? Todas as palavras formadas pelos prefixos super e hiper, principalmente, são palavras que mantiveram a existência do hífen. Não se perdeu o hífen nessas palavras. Elas não se tornaram uma palavra só. Tudo bem? Então eu percebo, ó, eiro e super, perfeito. São dois elementos que eu adicionei a um radical. Deu para entender? É assim que funciona. E aí aqui, ó, você já marca, você já leva feliz e contente e você já pensa, tá? Ó, porque essa aqui, ó, é esse no caso, né? É o método de quê? De descobrimento do Brasil. Não. Descobrir o... Aí, ó, maior radical, né, cara? O radical. Certo? Método de descobrir o radical. Eu pego e já adiantei, inclusive, uma coisa importantíssima para vocês. As chamadas palavras cognatas. Que a gente vai falar daqui a pouquinho ali, que é a mesma coisa de família de palavras, que é diferente, se você está me assistindo aqui porventura, e é da área de língua estrangeira, você está falando, Wagner, mas palavras cognatas para o espanhol, palavras cognatas para o inglês é outra coisa. Sim, a gente estava falando de português. No português, palavras cognatas são palavras que trabalham com uma certa noção de proximidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma das coisas que pega a gente em língua estrangeira é o que nós chamamos de falsos cognatos, né? Os falsos cognatos sempre pegam a gente pelo pé. A gente sempre pega ali aquela história, você tá olhando, você tá urubu-observando, e aí você acaba caindo naquilo. Tudo bem, deu para entender? A gente vai seguir em frente e vai entender mais algumas coisas. Bora lá, a gente precisa entender mais algumas coisas. Eu tô tentando, lógico, porque é o meu jeito, todo mundo sabe, quem já assistiu a aula comigo sabe que é assim que funciona, trazer de uma forma um pouco mais aprofundada, tá? Trazer de uma forma um pouco mais aprofundada e pensar o seguinte, tô tentando arrumar aqui minha camisa, hein, pra ficar uma pessoa chique. Pensar o seguinte, né? Ainda que seja de uma forma aprofundada, eu cortei aquilo que é desnecessário. Por quê? Porque esse conteúdo é um conteúdo pouco cobrado de vocês, eu vou gastar tempo, no sentido de gastar aqui a saliva, para aquilo que é importante para vocês. Por quê? Basicamente, como é que se cobra isso? Identificação de processo de formação. Tudo isso aqui é para chegar no processo de formação.
Então, ainda que sejam coisas importantes, porque eu não desassocio, eu não penso que é só aquilo que você... é aquele ponto específico que eu queria, era aquela ideia específica que eu queria. Não. A gente vai trabalhar com a ideia de quê? A gente vai trabalhar com a ideia de vou sempre pensar naquilo que pode ser cobrado de vocês. Porque é assim que tem sido feito. E aí eu vou fazer o seguinte, antes de seguir em frente, né, assim, antes de dar essa seguida em frente com vocês aqui, vou fazer um pequenino intervalo para quê? Vou fazer um pequenino intervalo para que nós possamos conversar um pouquinho, né? Para que nós possamos entender algumas coisas aqui. Beleza? Segura só um trisquinho aí que eu já tô voltando. Bora lá.